Isso aí, pessoal. Então, dando sequência à nossa série de lives especiais, hoje eu conto com a companhia do Luiz Felipe aqui com a gente, da mesa de derivativos. Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui novamente. Bem-vindo, Luizão. Muito bem-vindo, como sempre. Bom, hoje nós separamos um espaço aqui para comentar com vocês sobre uma tese super resiliente na Bolsa. Ela acabou entrando nas nossas carteiras agora na estratégia de dezembro e tem ido muito bem, obrigado. É a Iguatemi, para quem não conhece, é uma empresa imobiliária do Brasil. Ela atua tanto na criação, planejamento, desenvolvimento e administração de shopping centers e também de outlets, além de outros edifícios comerciais. Então, alguns exemplos de ativos que ela tem no portfólio: o Iguatemi Alphaville, o JK Iguatemi, o Shopping Pátio Higienópolis, o Iguatemi Esplanada, entre outros. Então, é um player que tem um portfólio premium. Na nossa visão, a empresa é um veículo que permite uma exposição ao setor de varejo de maneira defensiva e, naturalmente, uma forma de capturar a tendência positiva dessas vendas de final de ano, uma vez que a receita do Iguatemi, por exemplo, ela está vinculada à receita dos lojistas. Então, se você tem um aquecimento nas vendas, isso também beneficia a lucratividade da Iguatemi. Ela tem uma vantagem de ser a detentora dos ativos que se destacam entre as melhores performances em comparação com toda a indústria de shoppings. Então, ela tem um portfólio premium, tá? Se a gente julgar pelo mix de lojas, então a gente pode esperar um ticket médio de vendas maior em detrimento aos pares, em virtude desse posicionamento. Então, isso é mais um ponto que joga a favor e até justifica essa performance recente das ações. E um outro fator técnico que acaba favorecendo a precificação positiva desses papéis, né, e na nossa visão isso deve continuar, é esse movimento de descompressão de risco de queda das taxas de juros, uma vez que o fluxo comprador nesse momento, ele também tende a buscar na bolsa meios alternativos de investimento em renda fixa. E os shoppings possuem essas características, né, similares, que a gente chama de bond proxies, né, que são próximos ao comportamento dos ativos de renda fixa, por conta da relativa previsibilidade em termos de receitas e custos em função desses contratos que têm a variação por conta das vendas e também com contratos de aluguel que possuem um repasse de inflação. Então, traz alguma característica de renda fixa. No momento que as taxas de juros caem, esses ativos eles tendem a se beneficiar, que é o que a gente tem visto também. Então, a gente mantém recomendação de compra para a Iguatemi com preço-alvo de R$ 24,50. E o Luiz vai trazer aqui para a gente uma alternativa para se posicionar nesse papel, além daquela convencional compra à vista, né, Luiz? Exato, Rosalém. Acho que, como vocês muito bem disseram mais cedo, o Ibovespa está fechando da maneira que a gente imaginava, né? O consenso de mercado era girar ali entre 130 e 135 mil pontos, e a gente viu hoje o Ibovespa batendo 131 mil pontos. Só que o interessante, acho que até para dar o conceito de por que a gente está escolhendo essa operação, é que ao mesmo tempo que a gente viu essa pernada mais abrupta nesses últimos dias, nesses últimos meses em Ibov, a gente tem visto a volatilidade em geral dos ativos caindo. Tá? Por exemplo, em Iguatemi, que é a operação que a gente vai mostrar hoje, o ativo que a gente vai mostrar hoje, se a gente compara a volatilidade implícita, que é o que a gente usa aqui na precificação das estruturas, com a volatilidade histórica, a gente está vendo que a volatilidade implícita está mais baixa do que a histórica. Ou seja, a gente consegue comprar estruturas a um preço mais baixo do que o realizado. Tá? Acho que para ficar mais fácil, eu trouxe aqui uma apresentação para exemplificar aqui qual é essa estrutura que a gente está falando. Rosalém, como Luiz, você deixa eu muito bem. só te interromper. Eu falei errado. O Pô, preço-alvo é 30. Na verdade, o a preço-alvo cotação é é 30. 24,50 e eu falei preço-alvo 24,50 só para deixar claro aqui que tem upside. Tá ótimo. Lembrando que é 30 para final de 24, né? Então, só para os investidores terem isso em mente. Bom, pessoal, como o Rosalém disse, aqui a gente está trazendo uma operação em que você consegue diversificar o seu portfólio, visando ali um juros mais baixo, né? Como o nosso time de pesquisa falou, Iguatemi é um ativo em que tende a se beneficiar mais de juros mais baixos, que é o que está sendo projetado para o ano que vem. Só que a gente não precisa comprar o ativo para ficar posicionado, né? A gente consegue ficar posicionado
para upside via derivativo, que é o que a gente está mostrando aqui hoje. A operação que a gente está trazendo se chama Nitro. Tá? Nitro é o nome aqui da casa, mas ela nada mais é do que uma call com barreira. Tá? Quem já opera derivativo sabe o que é uma call. Uma call é um direito que você tem de adquirir um ativo naquele preço pré-determinado na data de vencimento pré-acordada. Aqui o que a gente está trazendo é uma call com barreira. Luiz, por que você está trazendo uma call com barreira? Porque, como eu falei, a call ela sai muito mais barato do que você comprar o ativo à vista. Só que se a gente coloca uma barreira nessa call, ou seja, um limitador para esse upside, eu consigo torná-la ainda mais barata. Tá? Então, esse é o caso. Quais são os parâmetros que a gente tem que ter quando a gente está estruturando uma nitro, que é uma call com barreira? O ponto de partida, que aqui vai ser o ponto zero, e o ponto de chegada, tá? Ou seja, até o limite, qual é o limite em que a gente vai poder capturar esse upside dentro do nosso portfólio. Aqui a gente parte de um ponto zero até um upside de 17,5% para 17 de junho. Tá? Então, você tem ali um ganho potencial de 17,5% para 6 meses. Se a gente acabou de falar que o ativo ele tem um preço-alvo ali de R$ 30, hoje está sendo negociado em R$ 24 mais ou menos, a gente tem mais ou menos uns 25% de upside para até o final do ano. Se a gente consegue capturar quase 18% até o meio do ano, a um preço bem baixo, isso se torna muito vantajoso, principalmente quando a gente está falando de diversificação da carteira. Tá? O que eu digo quando eu falo isso? É que o investidor ele não precisa colocar grande parte do portfólio dele nesse tipo de operação, ele não precisa ser um investidor que só opera varejo, ele pode pegar um pouquinho do portfólio dele e aplicar nessa estrutura a fim de diversificação, a fim de pulverizar o risco da carteira. Tá? Então, voltando aqui para a operação, a gente está oferecendo para os nossos clientes uma call com barreira até os 17,5%, onde o cliente ele paga 5,5%. Aqui, como eu disse mais cedo, é uma operação de compra de volatilidade, ou seja, existe um dispêndio de caixa. Mas esse é o meu risco máximo na operação. Aqui eu não tenho surpresa na operação, no decorrer da operação. Se eu estou colocando 5,5%, esse é o meu risco máximo. E o que eu digo de risco máximo é Iguatemi não performar. Ou seja, Iguatemi, a partir do momento zero, ele cai. Pô, o que acontece se Iguatemi começa a cair 20, 30, 40%? Comigo, eu falando como cliente, eu perco os meus 5,5% que eu investi. Tá? Então não tem surpresa na operação. Só que o que é um macete aqui que a gente colocou para valer mais a pena ainda esse tipo de operação? Caso essa barreira, esse limite de 17,5% ele seja atingido, essa call ela para de valer. Tá? Então, esse é o risco da operação também. Eu surfo até um limite, mas ultrapassando esse limite, ela deixa de existir. Pô, Luiz, e se ela deixar de existir, eu vou perder os meus 5,5%? Não. Ali a gente colocou um rebate, né? Que é como se fosse um payback, assim, né? Caso essa barreira de 17,5% ela seja atingida, eu recebo 6,5%, ou seja, quase 20% a mais do que o prêmio que eu paguei no início da operação. Tá? Então, isso garante pelo menos o custo de oportunidade em caso de barreira atingida. Tá ok? Bom, então aqui a gente está com uma região de lucro de 12%, porque se você pega os 17,5% de amplitude menos o prêmio pago, eu tenho 12%, mas se você compara o ratio, que é o que eu sempre digo que para essa operação é o mais importante da gente notar, qual é a minha região de lucro versus o prêmio que eu paguei. Então eu posso ganhar 12%, sendo que eu paguei 5,5%. Ou seja, eu tenho mais de 200% de ganho quando eu comparo ao prêmio que eu estou gastando. Tá ok? Em caso de barreira atingida, eu tenho um retorno de até 20%, de mais ou menos 20%, que é o 6,5% que eu recebo em caso de barreira atingida. E
uma coisa bastante importante é que aqui não tem chamada de margem, tá, pessoal? Então eu estou comprando o derivativo, eu estou participando dessa alta e eu não tenho surpresa nenhuma com margem, com nenhum tipo de surpresa, tá ok? Aqui pro payout da operação, acho que fica mais fácil da gente mostrar. Aqui na linha pontilhada cinza é a performance do ativo, e aqui na linha contínua verde eu tenho o payout da minha operação. Aqui eu parto de um gap que é o 5,5 que eu paguei, mas à medida que o ativo ele vai se valorizando, eu vou também acompanhando a alta do ativo. Aqui no final do gráfico é bastante interessante mostrar que esse é o caso de barreira atingida. Tá? Então aqui, quando o ativo bate 17,5%, eu recebo esse 6,5% que, como eu disse, é o rebate que a gente tem na operação. Então, pessoal, essa é a operação que a gente está trazendo hoje. É uma tese que vai muito ao encontro do que o nosso time de research tem de projeção para o setor e utilizando também o conhecimento técnico que a gente tem aqui, analisando o mercado, vendo essa queda de volatilidade e oferecendo para vocês uma alternativa mais barata de diversificação e também de upsides que a gente está projetando aqui com relação a alguns ativos que a gente está analisando. Tá? É com você, Rosalém. Do meu lado era isso. Maravilha, Luiz. Ficou muito claro, bem interessante a estrutura. Só para finalizar, fiquei interessado, entro em contato com o meu assessor e o assessor consegue intermediar essa operação? Como funciona? Olha, você entra em contato com o assessor, o telefone é 3003-6840 e você solicita, o seu assessor ele vai te mandar a lâmina, na lâmina tem tudo explicado, vencimento, payout, quais são os cenários da operação, então é só você entrar em contato com a gente que a gente bate um papo e aí a gente operacionaliza tudo aqui pela mesa, sem problema nenhum. Perfeito, muito claro. Luiz, obrigado mais uma vez pela excelente companhia, pelas informações. Uma ótima noite. Pessoal, ótima noite a Obrigado a você. todos e até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado.